E aí, pessoal, voltamos à segunda parte da nossa aula, né? Na última aula, a gente chegou a fazer a história dos nossos clientes aqui, fazer os três cardzinhos, um do lado do outro, né? Eu até troquei a câmera, coloquei aqui em cima, porque como a gente vai fazer várias interações na parte de baixo, pode ser que ela atrapalhe a visualização de vocês, então eu coloquei aqui. E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer a história do nosso cliente, só que com uma maneira muito mais do jeito do protótipo aqui, né? Com os 3 quilos perdidos, com o card à esquerda, deixar esses dois cardzinhos com uma forma não linear, assim, o que eu quero dizer? Que esse card é diferente desse, que é diferente desse. Então a gente vai fazer isso tudo. E eu já coloquei dentro do projeto a imagem que eu peguei aqui no Handle User Generator, né? Que é basicamente o quê? Ele faz a geração de algumas pessoas aleatórias, é uma inteligência artificial que faz isso, né? E serve muito para a gente poder utilizar no nosso projeto. Então já está dentro do nosso projeto e eu vou usar como base nele, beleza? Mas eu vou sair aqui, eu vou voltar com a tela do VS Code e a gente continua. Show então, galera. Eu já tenho aqui a tela do meu VS Code, né? Eu coloquei a foto que eu tinha falado para vocês como person JPG. Então, basicamente, eu vou utilizar ela para a gente conseguir fazer o projeto. E o que eu vou fazer aqui agora, né? A gente tem a história dos nossos clientes aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer já é adicionar a foto, pelo menos um HTML aqui. E depois eu vou te explicar qual que vai ser a estratégia que a gente vai fazer para colocar toda essa parte desse visual diferenciado. Mas para começar aqui, eu vou pegar no primeiro card aqui, vou criar uma div aqui e vou colocar uma classe que é a person, que é basicamente para a gente conseguir colocar essa person aqui, Matheus, pai de 3 filhos e tudo mais. Então, dentro dessa person, eu vou colocar uma imagem que eu vou retirar aqui do meu projeto, que ela já tá em assets, barra person. Eita, aqui ficou com 2. Boa. Eu vou colocar uma alt que é na parte da acessibilidade, né? Então, nesse caso, eu vou colocar cliente, que é a foto dele. Eu vou colocar como uma class foto, só image mesmo. E embaixo eu vou criar uma outra div que vai ser basicamente para a gente colocar nosso texto, né? Então é class text content. Vou colocar um H4 que vai ser Matheus e um spam que vai ser pai de 3. Bateu aquela dúvida enquanto você estava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, dailies, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. Show! Então quando a gente olha aqui, já tá com a fotinha, né? Ele acabou descendo muito, até dispersou aqui a parte do nosso card, mas a gente já vai arrumar isso. E eu vou dar uma diminuída aqui nesse texto, porque os textos eles não são tão grandes assim, né? Mas beleza, então, pessoal. Qual que vai ser a estratégia que a gente vai tomar para fazer essa parte? Vocês estão vendo que tá a história dos nossos clientes e tem o história dos nossos clientes e o primeiro card, ele tá à esquerda e os dois outros cards estão à direita, como se tivesse uma divisão aqui mesmo? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui no nosso código. A gente vai separar essas duas partes para a esquerda e essas duas para a direita. Como que a gente vai fazer isso, né? Aqui tá os 3 cards. Vou recolher eles aqui. E eu vou colocar uma div que vai ser basicamente a class left, que é tipo a esquerda, né? E eu vou colocar o nosso primeiro card e vou colocar o nosso text, que é esse texto da história dos clientes, né? Vou colocar no left aqui e show. E eu vou criar uma outra parte também, que ela é a right, né? Que é pra gente colocar a esquerda e a direita. Então, class
right. Show, e aqui dentro eu vou colocar os dois cards. A gente não vai colocar a fotinha dos dois cards, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou fazer para um e fica como um desafio para vocês fazerem os outros dois cards e deixar bem do jeito que a gente está fazendo. Beleza? Aqui, ficou com um visual bem estranho, né? Mas isso é normal, porque a gente não criou para esse visual, a gente criou para os três cards, mas agora a gente vai alterando tudo certinho. Eu vou vir aqui na parte do CSS do Home e a gente vai começar a alterar ela. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ter que mudar essa clients aqui, porque ela tá com uma altura fixa de 90 VH, né? A gente vai ter que colocar a mínima altura para ela, que é 90 VH. Porque agora os cards eles vão ficar com um jeito diferenciado e pode ser que passe de 90 VH. Então a gente deixa só como mínima altura e eu vou colocar como a widget aqui de 100%. E show! Indo aqui tá o... Ó, vamos descer e vamos modificando cada um. O clients.text, aqui ele tá alinhado centralmente, mas a gente quer que ele alinhe pela esquerda. Então aqui eu também vou colocar ele como left. A gente acabou não colocando a grossura da fonte, né? Então eu vou fazer aqui agora. Porque o título, ela tem que estar bolder, ela tem que estar bem grossa aqui. E beleza. Aí aqui tá o texto e tá o container cards, né? O container cards, ele já tá como uma row. Como que eu quero é que essas duas coisas, elas ficam uma do lado da outra. Então é o row mesmo que a gente quer. Se a gente precisar alterar alguma coisa, a gente volta aqui e altera. O card, a gente colocou como uma altura de 50 VH. Mas nesse ponto, como os cards eles vão ser de alturas diferentes, por exemplo, esse card, ele é um pouquinho maior, esse aqui ele é menor, só que ele é mais largo, né? Esse daqui ele é menos largo e menor também. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou tirar aqui o tamanho e a widget. E aqui, na verdade, eu vou colocar o minimum widget, que é tipo o min. A widget mínima que ele pode ter, eu vou colocar como 200 pixels, só para não ficar muito pequeno. E olha aqui, pessoal, a gente já mudou algumas coisas, ó, já tá ficando certinho. Aqui, como a gente não deixou uma parte do tamanho, ele tá sendo o tamanho do jeito que a gente definiu. Por exemplo, nesse aqui que tem menos conteúdo, ele é menor. E esse aqui, como tem a foto, ele ficou o tamanho da foto. Então a gente vai alterar isso já, assim. Aqui eu vou criar, embaixo desse containers aqui, eu vou criar a nossa propriedade, que é o clients.container cards.left, né? Agora eu vou alterar a propriedade do left. É que ele continua da mesma forma, né? E o que a gente vai ter que fazer nessa propriedade do left? Eu vou criar um display, que ele é flex, para ele ficar flexível na tela também. E eu vou colocar nessa parte aqui o flex direction column, porque ele precisa estar como coluna, né? Senão ele vai dar um problema. O Stora e os 3 quilos, esse card dos 3 quilos perdidos, eles vão ficar um do lado do outro. Não é isso que a gente quer nesse momento, né? E eu também vou colocar a widget aqui de 40%. E não... aqui, ó. O container, tava escrito containers. E a mesma coisa eu vou fazer pro right. E agora ele ficou bem certinho, né? Nessa parte aqui, vocês estão vendo que ele tá deixando o space between. Aqui eu vou colocar center, para eles ficarem centralizados. E vou colocar o align items center também, para eles ficarem centralizados, né? E por último, aqui eles estão ficando muito com espaço, sem espaço, né? Então, do left, eu basicamente vou colocar uma margem right de 20 pixels, bem pequena. E aí, show, pessoal. Aqui tá ficando bem legal, né? Mas assim, tem mais um último ponto.
Nessa parte dos cards, vocês percebem que esse ele é mais alto, né? Ele tem uma altura maior, esse ele é mais largo e esse ele é menor e menos largo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir cards de maneiras diferentes aqui. Basicamente, eu vou vir aqui no index, vou até pegar, né? Aumentar um pouquinho aqui a tela. E boa. E eu vou trocar esses cards. Então aqui eu vou adicionar mais uma propriedade que vai ser o vertical. Vertical. Nesse daqui eu vou adicionar o horizontal. Esse primeiro é esse vertical, né? O segundo é o horizontal. E esse aqui eu vou colocar um nome tipo retangular. Acho que fica legal, né? E beleza. Aqui voltando, então eu vou começar a definir, eu vou começar a estilizar bem perto do que a gente quer. Eu vou copiar essa propriedade para a gente acabar não errando a parte da classe aqui. E basicamente eu vou colocar o nome aqui, né? Que é o widget. Vou colocar o widget... ele tem que ser menor, né? Então eu vou colocar 300 pixels. E vou colocar a altura de 500. Só para ver o que acontece. Aqui eu tenho que colocar cart.vertical. Então a gente está usando duas classes numa mesma div, né? E aqui ele acabou ficando bem larguinho. Não se preocupem que ele vai ficar um pouquinho estranho agora, mas principalmente porque a gente não vai fazer responsivo para celular. Mas a gente vai trabalhar com a responsividade nas próximas aulas, né? Que eu vou copiar a mesma coisa, eu vou até colocar aqui embaixo, só que a gente vai ter que mudar para right, e aqui vai ser o horizontal, e vai ter um outro que vai ser o retangular, né? E aí ficou certinho. Aqui eu vou diminuir, eu vou aumentar o width dele, né? Vou colocar 400 aqui, eu vou colocar 280 pixels. Ficou legal. E aqui eu vou colocar o width dele 300, tá legal. Vou colocar, na verdade, um pouquinho mais. Vou colocar 330 e 200 de altura. Boa, boa. Talvez dá até para colocar mais um pouquinho, né? Vamos ver o que acontece. Nessa do retangular, eu também vou colocar o margin top, só para não ficar colado os dois. Ficou assim, né? Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a altura desse. Eu vou colocar 250. Aí ele ficou legal. Esse daqui, eu acho que ficou legal desse jeito. Eu vou só colocar nesse card vertical, vou colocar uma margem top de 20 pixels. Que aí ele fica com um espaçamento aqui também. Então, pessoal, a gente praticamente conseguiu já fazer a parte aqui dos cards, né? Ficou bem parecido, na verdade, com a tela cheia. A gente ainda precisa juntar os dois, né? Eu vou fazer isso agora. Para juntar os dois, a gente tem que ir aqui no left. E nesse caso, o left, ele está encostado. Ele está alinhado no end, né? No final. Então, é isso que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que ir aqui no left e colocar justify content, flex end, para ele ficar alinhado no final. E aqui a gente pode colocar... Acho que só essa parte já funciona, deixa eu ver. Não, aqui tem que colocar para alinhar os itens também, né? Então, no caso, eu vou colocar align itens flex end também. E aqui, show, ele tá bem do jeito que a gente tinha definido, né? E beleza. Agora, eu vou fazer uma última coisa aqui na parte do HTML. Eu vou voltar um pouco aqui, né? E eu vou fazer o card content, que é o conteúdo que tem no card. Por que eu tô falando isso? Porque vocês percebem que aqui, ó, no protótipo, essa parte e esse Matheus, a parte do cliente, eles têm que ficar com espaçamento entre eles. Então, a gente pode criar uma div que que ela vai ser flexível, né? Vai ser com display flex, e vai ter o justify content, vai ter o between lá, né? Para ele deixar o espaçamento, para eles ficarem no canto. Então, beleza, é isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu... esse vertical que eu quero mesmo. E aqui eu, por exemplo, vou colocar uma div. Eu vou pegar todo esse conteúdo que está aqui. E vou colocar dentro dessa div, que vai ter uma class que chama class
Cart content. Show. E eu vou colocar esse cart content, deixa eu pegar aqui, né? Voltar um pouquinho para cá pra gente ver como que vai ficando o visual. E eu vou pegar esse cart content, aonde que eu vou colocar ele? Eu vou colocar aqui embaixo, né? Que vai ter aqui depois o cart, que fica mais organizado. Então aqui eu vou colocar cart content. Espero que eu não tenha errado o nome, né? Mas eu acredito que eu não errei, não. Eu vou deixar essas duas propriedades, que é o display flex e o flex column. E eu vou colocar o justify content space between. E aqui, o que eu posso ter errado? Os 3 quilos perdidos, ele tem que ficar fora aqui, né? Porque essa parte a gente não quer que ele fique o space between. Eita, o que eu fiz aqui? Não peguei o H3, beleza. Aqui tá dando um probleminha. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Foi probleminha com o HTML? Deixa eu voltar. Eita, o live share aqui, ó, problemas que vão dando, ó. O live share aqui, ele deu problema. Deixa eu conectar aqui de novo. E aqui ele foi. Isso pode acontecer com vocês, viu? Daí é só dar um live share. É só vocês... Aqui, ó, voltou. É só vocês reiniciarem ele, que ele funciona normal, né? E aqui o cart content, ele tá com space between. Deixa eu ver só se eu acertei aqui, ó. É cart vertical e cart content. Nessa parte dos 3 quilos eu não quero deixar. E eu quero apenas deixar essas duas aqui com um espaço entre elas, né? Então aqui a gente vai ter o espaço da person, vai ter o espaço da que. E show! Aqui, a última coisa que eu tenho que colocar é a altura dele, né? Que a altura é 100%, senão não vai dar certo. E beleza, aqui a gente definiu a altura dele e ficou certinho. Tá, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui agora, né? Vamos aumentar aqui só o... Tirar esse rem e colocar boulder para ele ficar bem grosso aqui o título, né? E a gente vai começar a estilizar a parte da foto aqui, né? Então a foto a gente não já definiu que é a class person e a class image. Então beleza. Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ele está dentro do class content. Eu vou copiar aqui para evitar erro. Aqui eu vou colocar ponto .person, ponto image, né, que a gente tinha colocado. Vou voltar um pouquinho para cá. Beleza. E aqui a gente vai colocar que é uma imagem que vai ser... Peraí, aqui a imagem ela vai ter uma width de 60 pixels e uma altura de 60 pixels. Tá, aqui eu errei mais alguma coisinha, aqui eu não deixei espaço, né? Vocês podem ver que é coisas muito assim. Se você não deixa um espaço, ele não vai achar a classe mesmo. Eu vou colocar uma propriedade que chama overflow e o hidden. Por quê? Porque quando eu fizer essa outra parte que eu vou fazer agora, que é o border radius, vou colocar como 50 pixels, ele vai ficar redondinho. Vou até colocar um pouquinho mais, ó. Vou colocar 100 pixels. Só para ter certeza que vai ficar redondinho. E ele não vai cortar. Ele vai cortar a imagem se eu coloco esse overflow. Se talvez a imagem for um pouquinho maior, ela vai ficar deformada, sabe? Não é isso que a gente quer. Então fechou, pessoal. Aqui tá certinho, né? Aqui a gente já tem nossa imagem, mas no texto aqui, a imagem, ela ficou com display ainda que a gente não quer, né? Então, dentro dessa person, a gente tem que colocar que o display é flex e ela é row. E é isso que a gente vai fazer. Vou copiar essa propriedade e aqui é só eu tirar o image, né? Vou tirar o image e aqui eu vou colocar que ela é o display flex. E ela vai ser, ó, display flex, ficou legal. E eu vou colocar para os itens, para o align items, ficar no centro, né? Porque aqui agora eles ficaram centrais.
E eu também vou deixar uma margem... Aqui eu vou deixar um padding, na verdade. Eu vou deixar um padding de 30 pixels. Que aí ele vai ficar bem do jeito que tá o protótipo aqui, ó. A imagem, ela não tá... Ela tá um espaçamento pra cá. E show, pessoal. Então aqui a gente já tá quase terminando, né? Nessa parte aqui já tá certinho todo o posicionamento dos cards. Aqui os 3 quilos perdidos tá bem do jeito que tinha que ficar, mas o texto ele ainda tá um pouquinho diferente. E é uma tática que eu vou ensinar para vocês, que é a questão do before. Que é o quê? Eu vou pegar, colocar esse client aqui. E o que eu vou fazer? A gente vai deixar as aulas teóricas que vai explicar de forma mais aprofundada isso, né? Mas quando a gente coloca esse 2 pontos e before, eu consigo inserir um elemento aqui, ó. Se eu coloco content e eu consigo inserir um elemento tipo ele apareceu o elemento aqui before do quê? Por que a gente está fazendo isso? Porque fica mais fácil, se for um elemento só, no caso é aspas só. Vai ficar muito mais fácil da gente conseguir estruturar tudo aqui. Senão a gente vai ter que criar um elemento lá no HTML, vai ter que criar uma classe, estilizar nesse ponto aqui, dá só pra gente colocar o before e dar certinho. E essas aspas aqui, é uma aspa um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui o content, que é essas aspas, e eu já volto, beleza? E aí, pessoal, voltamos aqui. Eu peguei minha colinha aqui, né, que essa aspas ela é um pouquinho diferente, para ficar bem exato como é o protótipo aqui, né? E além das aspas, que é o content que tá no meio, a gente vai ter que usar essa font family e esse font style, só um itálico para ficar de um jeito legal. Mas é basicamente isso. Tanto que aqui, se eu for aumentar o font size, vou colocar um 5 rem, por exemplo. Aqui ela fica de um jeito bem legal, né? E é bem do jeito que é essa fonte aqui. Ela é um pouquinho diferente. E beleza, então, pessoal. E eu vou fazer um posicionamento que ele é um pouquinho diferente, ó. Eu vou colocar o position absolute. O que isso significa, tá, Lucas? Pera aí, o que você fez aqui? A position absolute, ela é a posição que... Como que ela funciona? Ela fica absoluta em relação ao primeiro pi que tem a posição relativa. Tá, o que é isso daqui, né? Vocês lembram que quando a gente colocou a position lá na section como relative, ela é a única posição que tá relativa, né? Então, se eu coloco o top 0 aqui, ela fica na seção, entenderam? Então, como que a gente faz ela ficar no lugar que a gente quer? E não se preocupem, viu? Nas aulas teóricas, que a gente também tá passando, a gente explica isso de uma maneira muito mais minuciosa. Então, se vocês ficaram um pouquinho confusos com isso, dá uma conferida nas aulas teóricas que vocês vão entender um pouquinho melhor, beleza? Mas aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que como uma position relative. E vamos ver o que acontece? Exato, a aspa, ela vai ficar na primeira posição, ela vai ficar absoluta em relação a primeiro pi dela que tá como position relative. Então, se eu coloco o relative aqui no que é o primeiro pi dela, ela vai ficar absoluta em relação a ele. E aqui, por exemplo, eu posso colocar um left de menos 15 pixels, para ela ficar um pouquinho para a esquerda. E eu posso colocar um top aqui de 3 pixels, só para ela descer um pouquinho. Mas qual que é o ponto? Aqui no protótipo, a gente consegue entender que o texto ele tá alinhado com a foto da nossa pessoa, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o mesmo padding que a gente colocou aqui no person, que é de 30 pixels. Então, eu vou vir aqui, colocar um padding left de 30 pixels. E aqui ele ficou bem do jeito que deveria ficar, ó, que ficou alinhado com a foto e as aspas ficou numa posição bem legal, né? Aqui eu vou até colocar menos 18 para ela ficar um pouquinho mais para a esquerda. E por último, a gente vai alterar a cor dela, né? Que aqui ela tá rosinha. E como que eu vou colocar? A mesma cor que a gente fez o Linear Gradient, que a gente utilizou uma transparência aqui. Então, eu vou pegar esse RGB e vou colocar como uma propriedade aqui, né? De Color, RGB. E show! Aqui ela ficou bem perfeita, do jeito que tinha que ficar, né? Tá, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui a propriedade do Matheus, Python 3. Vamos tentar deixar o Matheus em negrito,
o pai de 3 cinza e tudo mais. Então eu vou vir aqui na propriedade do card content person.image, né? Porque aqui a gente definiu a imagem. Só que nesse caso a gente quer pegar o text content. Então eu vou copiar ela, vou colar aqui embaixo e só trocar text content. E ela provavelmente ficou estranha, né? Mas é porque a gente não quer essas propriedades. A gente vai querer colocar uma margem só para o Matheus aqui, para esse texto não ficar encostado com a foto. Então, uma margem left de 30 pixels, vamos ver. 30 ficou muito, né? Eu vou colocar 20. Show! E eu também vou alterar o H4 e o span, que a gente tinha colocado, né? Eu vou copiar duas propriedades dessa. Vou colocar H4 e aqui o span. E eu vou alterar, aqui elas ficaram com margem, né? Mas a gente vai alterar agora. Eu vou colocar o font size dele de 1.3 rem, para ele ficar um pouquinho maior, Matheus. E vou colocar a grossura dela aqui como bold. Ficou um Matheus legal. E nesse caso do span, eu vou diminuir ela, né? Porque ela tem que ficar bem pequenininha. Então eu vou tirar isso. Eu vou colocar o font size, um 0.8 rem. E vou colocar ela como color gray, que é de cinza, né? Pra ela ficar cinza. Então aqui ficou bem parecido com o que a gente precisava. E pra finalizar aqui, vocês podem perceber que o padding aqui do card, ele tá um pouquinho diferente de como tá o protótipo. Então é isso que a gente vai arrumar. A gente vai vir aqui no padding e vamos fazer igual a regra do relógio, né? Tipo, deixa eu tirar o mouse, colocar cima, direita, baixo, esquerda, que é o ponteiro do relógio. Então a primeira coisa que a gente vai alterar, vai aumentar bastante aqui a parte de cima. Então, ó, 30 pixels. Aqui na parte da direita, a gente pode deixar com 30 também. Aqui na parte de baixo, a gente deixa como 5. E na parte da esquerda, a gente deixa como 30. Então ficou um padding bem interessante quando a gente olha para cá. E show, pessoal! Aqui vamos dar uma olhada e vamos ver o que está faltando. Se a gente der uma olhada, esse storage de nosso cliente está alinhado aqui com o card à direita, né? E quando a gente vê que no nosso protótipo, o storage de nossos clientes ele está um pouquinho acima do que os 17 quilos perdidos, do que esse card. Então o que a gente vai fazer vai ser só abaixar um pouquinho essa parte, né? Como que a gente consegue abaixar? A gente pode colocar, por exemplo, um padding top de, vamos ver, ó, 200 pixels. Aqui, abaixou muito, eu vou colocar de 150. E beleza, pessoal, aqui a gente tem nossa parte bem certinha, bem do jeito exato. Esse card aqui, eu tô achando que ele tá muito grande, né? Ó, vamos ver o que mais que a gente tem que arrumar. Eu acho que é só diminuir esse card pra ele ficar certinho. E eu acredito que é isso. O resto, ele tá bem de acordo com o protótipo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou ir no card, que ele é o vertical. E aqui eu vou colocar 400 pixels. E show! Aqui eu acho que tá exatamente do mesmo jeito, né? A gente ainda não deixou ele responsivo. Então ainda vai ter esse trabalho da gente colocar ele todo responsivo, mas ele tá bem certinho, pessoal. A gente finalizou essa parte, que ela é bem complexa, né? Foi uma aula um pouquinho maçante, assim, mas a gente conseguiu finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido esses posicionamentos, tanto o absolute, pra gente conseguir colocar essas aspas, quanto todos os flags de coluna, de row e tudo mais. E fechou, galera. Na próxima aula, a gente vai mostrar as próximas partes, né? Que é sobre o Conheça a Nossa Academia e fotos da academia. E eu coloco um desafio para vocês, que é basicamente colocar o Matheus, pai de 3, só que para os outros cards. Que vai ser basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, assim. Porque todo o estilo a gente já definiu. E também coloque os textos bonitinho com a história de vocês, ou coloque um texto diferente do que a outra pessoa. Pode usar ChatGPT, que vai resolver bastante e vocês vão se diferenciar no portfólio. Mas valeu!